Olá, sejam bem-vindos de novo à aula de escrita. Eu vou começar por retomar o desafio que vos lancei para casa na aula anterior. Estão recordados de uma ficha de identidade que nós desenhámos no quadro e que vocês escreveram no vosso caderno aí em casa? Pois bem, lembram-se do Pedro, o rapaz de 14 anos que frequentava o 8º ano, que era alto, que vivia no norte, em Trás-os-Montes? Pronto. Eu não tive acesso aos vossos textos, mas de certeza que estão muito melhores do que o meu. Eu vou apresentar-vos um modelo, apenas para ter um exemplo de texto que poderia muito bem ter sido escrito para apresentar aquela personagem. Escrevi apenas 2 parágrafos. Portanto, vou mostrar-vos o Pedro. Ora, cá está. Imaginem que o texto começava desta forma e eu vou ler. Pedro vive com a mãe, numa casinha nos arredores de Alijó, no distrito de Vila Real, em Trás-os-Montes. Frase muito simples. É um jovem tímido, mas meigo, com uns olhos pequeninos de chocolate. Isolada das restantes casas da aldeia, a sua rodeia-se de um terreno de cultivo, salpicado de flores que teimam em crescer livremente, sem imposição de regras, sem imposições nem regras, desculpem, apenas alimentadas pelo sol e pela chuva. O seu melhor amigo e companheiro de turma, o João, vive na casa amarela com uma enorme chaminé fumegante que se vê através da janela do quarto de Pedro. Os 2 amigos conhecem-se desde sempre. As suas mães, eternas amigas, cresceram juntas naquela aldeia onde também habitam os seus pais. Vejam como eu já adiantei um pouco da sua convivência familiar e de um amigo, porque todos nós estamos rodeados de amigos. Era isso que vos pedia. Não vos peço também que avancem logo com todas as características da personagem no início da apresentação dessa personagem. Porquê? Porque estamos a fornecer ao leitor informações a mais e devemos deixar o leitor curioso, preso ao texto, à espera de descobrir mais por si próprio. Portanto, vão escrevendo pouco, deixem algumas características para a continuidade da história e acrescentem também outros recursos expressivos muito importantes. É isso que nós vamos ver hoje, porque hoje vamos tratar de textos descritivos. Vou passar a mostrar-vos os objetivos da aula, assim como o tema. Cá estamos. Na aula de leitura e literatura e nas aulas de português, certamente vocês leram textos, obras, excertos de obras que foram ao encontro destas 2 temáticas que se articulam perfeitamente. Por um lado, as visões da natureza, por outro, a ambivalência do olhar. O que é que isto quer dizer? Ambivalência do olhar. Eu posso olhar para alguém, para uma paisagem, para um objeto de uma forma completamente diferente da vossa forma de olhar. Portanto, há olhares diferentes, há olhares que se distinguem, há formas de ver e de analisar muito diferentes. Os objetivos de hoje, e porque vamos produzir um texto descritivo, são, em primeiro lugar, compreender a relevância, a importância deste tema e das diferentes formas de olhar enquanto analisamos e descrevemos personagens, espaços, também podemos descrever objetos, até descrever sentimentos. Devemos também aprender a reconhecer a importância de segmentos descritivos ao longo de uma história, de uma narrativa. Há necessidade de vez em quando, o narrador parar de contar a história para descrever uma nova personagem que surge, por exemplo. Identificar quais os recursos necessários para a construção de um texto descritivo e, finalmente, eu vou propor-vos que escrevam um texto descritivo. Então, vamos começar. Vocês viram com a leitura, por exemplo, desta obra, apresentada pela professora Dulce Sousa na aula de Leitura e Literatura, O Velho e o Mar, uma obra muito interessante de Hemingway e que está no plano de leitura para alunos do 9º ano.
Não quer dizer que os alunos de 7º e de 8º anos não possam ler. A obra lê-se muito bem, muito facilmente e ensina-nos uma lição também muito importante. Nesta obra, portanto, como vocês podem ver pelo título Velho e o Mar, vamos ter duas forças em confronto. Por um lado, o homem, o velho, que é um pescador e que convive com o mar desde sempre, ao longo de toda a sua vida, e o mar, que é uma força brutal que nós nunca conseguiremos controlar. De que forma o tema da ambivalência do olhar vai estar presente na produção de textos descritivos? Essa é a pergunta de partida, é a pergunta inicial e é aquilo que realmente nos interessa desenvolver na aula de escrita. Nós sabemos que, e pegando nestes temas, nestas informações que obtiveram ao longo da aula de leitura e literatura, que a natureza e o homem mantêm, como podem ver, uma relação muito difícil. Por um lado, estão em constante confronto, em luta, não é? Um tenta vencer o outro. Acho que o homem é que tenta vencer a natureza. A natureza está muito bem instalada e não se mete com ninguém. Desculpem a expressão. Há momentos de grande harmonia. Nós adoramos o mar, adoramos a natureza e devemos preservá-la. Devemos ter em atenção o meio ambiente e cuidar, protegê-lo muito bem. Há momentos também de dependência. Vejam que o velho Santiago, era assim que se chamava, sendo um pescador, tinha uma relação de dependência com o mar. Ele precisava do alimento, da pesca, para poder sobreviver. E há, posso dizer, muito mais vezes, uma relação de desrespeito do homem em relação ao mar do que propriamente de respeito ou à natureza. E aí, como vos disse há pouco, entramos em questões ambientais. Outro tema interessante, e já vamos avançar para a descrição, tem a ver com as visões ou os olhares distintos, as formas de ver diferentes do homem e da natureza. Ao longo desta obra, o velho, e desculpem-me, não é realmente, eu não estou a desprestigiar ou desvalorizar a personagem, é mesmo assim que o narrador o trata, e é um termo carinhoso. Este velho, este Santiago, este pescador, passa por momentos de muitas dúvidas, mas também se sente muito motivado. Ele já tem bastante idade e, mesmo assim, anseia voltar para o mar para continuar a sua ocupação, uma ocupação de uma longa vida. O peixe tem uma motivação diferente, claro está. O peixe, o que é que o peixe quer? O peixe que ele agarra com o anzol, o que é que ele quer? Quer apenas soltar-se e viver livremente, não é? É o homem que o quer agarrar, não é o peixe que quer ser agarrado. O peixe está no seu meio. Portanto, mais uma vez, a questão do respeito pelo ambiente, pela natureza e por todos os outros que vivem nesse elemento, ou nesses elementos. Duas formas diferentes de olhar entre gerações. Também é uma leitura que se faz da obra e que vocês aprenderam na aula de leitura e literatura. O velho convive com um rapazinho, adolescente, bem mais novo, que o admira imenso e quer ser como ele. E estes olhares diferentes entre gerações também existem hoje em dia. Vocês também, por vezes, têm formas diferentes de pensar dos vossos pais, dos vossos avós, e devem chocar-se muitas vezes, mas isso não quer dizer que lhes possam faltar ao respeito. E não há faltas de respeito, são apenas formas diferentes de olhar, de ver, porque os nossos pais, ou o velho da obra, têm uma longa experiência de vida, têm outros graus de conhecimento que foram adquirindo ao longo da sua passagem, não é? Pela terra. E, portanto, convém respeitar e ser solidário, que é o que o rapaz faz. O rapaz anseia muito ser como o velho pescador e respeita-o muito. É outra lição que devemos considerar. Finalmente, e pegando depois numa outra abordagem que a professora Dulce Sousa fez também na aula de leitura e literatura, em articulação com o velho e o mar, e por coincidência de título, esta obra também todos conhecerão com toda a certeza, A Menina do Mar, da Sofia de Melbreiner Anderson, mais uma vez, na segunda aula, referência a esta belíssima escritora. A Menina do Mar também tem um olhar diferente em relação ao mar. Porquê? Porque é uma menina. É uma rapariga muito pequena que tem
um olhar muito inocente sobre o mar e todos os bichinhos que lá habitam. Tanto que ela tem amigos, tem o peixe, o caranguejo, o polvo, lembram-se dessas personagens? E, portanto, são olhares diferentes. Estão a ver? Eu só estou aqui a tentar marcar a distinção entre várias formas de olhar, que estão presentes ao longo das obras de literatura e que também estão presentes na nossa vivência. Agora, passando ao segundo momento, e uma vez que já recordámos as temáticas abordadas na aula de leitura e literatura, e porque estamos a falar de narrativa e de histórias, continuamos a falar de histórias, vamos ver quais os vários modos de representação de uma história, de uma narrativa, de um texto narrativo. Eu vou passar um recurso da Escola Virtual, gentilmente cedido pela Porta Editora, a quem agradeço mais uma vez, agradeço às editoras todos os materiais que nos têm cedido. Vamos ouvir com atenção. Mas eu, de súbito, senti-me invadida por um rancor. Rancor por meu avô já não ser o homem bonito, forte, protetor, por o seu cabelo estar reduzido a umas pobres repas desalinhadas, por ter pernas grossas como cepos e metidas num reles balde de água. Achei-me atraiçoada, miseravelmente atraiçoada. Repara nos verbos ser, ter e estar, na quantidade de adjetivos qualificativos e ainda nos recursos expressivos. Todas estas características são usadas para descrever personagens, espaços, ambientes, objetos. Como temos uma pausa na ação, neste caso estamos perante uma descrição. Repara agora nos verbos que indicam ações. Abracei o avô Marcos, beijei-lhe a cara, em tempos tão bela. Segui o pai, reprimi os soluços, virei-me. Neste caso, são relatados acontecimentos que fazem avançar a ação. Estamos perante uma narração. E neste caso? Repara, minha filha, só queremos o teu bem. E ainda não te disse que a tua mãe te comprou um lindo vestido de seda. Onde está? Em casa, à tua espera. Quando as personagens conversam entre si, estamos perante um diálogo. Em suma, num texto narrativo, para além da narração, podemos ter descrições e diálogos. Muito bem. Como viram, a descrição ou os momentos de descrição são muito importantes ao longo de uma história, ao longo de um texto narrativo. Equivalem a pausas na ação, na movimentação das personagens e no desenrolar das ações ao longo da história para descrever algo ou alguém. Eu retirei um excerto descritivo do início da obra O Velho e o Mar, que vos apresentei há pouco, e que serve para caracterizar o velho. Vejam como esta aula vem na sequência da anterior. Continuamos também na caracterização ou descrição de personagens. Vou passar a ler e já vos explico porque é que algumas palavras estão destacadas com diferentes cores e outras frases sublinhadas. O velho era magro e seco, com profundas rugas na parte de trás do pescoço. As manchas castanhas do benigno cancro da pele, que o sol provoca ao refletir-se no mar dos trópicos, viam-se-lhe no rosto. As manchas iam pelos lados da cara abaixo e as mãos dele tinham as cicatrizes profundamente sulcadas, que o manejo das linhas com peixe graúdo dá. Mas nenhuma dessas cicatrizes era recente. Eram antigas, como erosões num deserto sem peixes. Tudo nele era velho, menos os olhos, que eram da cor do mar e alegres e não vencidos. Reparem que a azul eu tenho destacados os nomes: o velho, rugas, pescoço, manchas, pele, cara, mãos, por aí fora. E aos nomes, a maior parte destes nomes estão associados a adjetivos que os qualificam, que os caracterizam. O velho era magro e seco. Portanto, a rosa vocês vão ter
os adjetivos que também devem ser abundantes, desculpem, melhor dizer, abundantes num texto descritivo. O velho era magro e seco, as rugas eram profundas, as manchas eram castanhas. Desculpem estar à frente do quadro, a pele, desculpem, o cancro era benigno. E, portanto, eu estou a tentar associar os adjetivos aos nomes. E é assim que nós devemos fazer quando estamos a analisar um texto e também a escrever um texto descritivo. Depois, a verde, tenho destacados os verbos que, no caso de um texto descritivo, devem ser predominantemente do presente ou do pretérito imperfeito do modo indicativo. Neste excerto temos apenas destacados verbos que se encontram conjugados no pretérito imperfeito do conjuntivo. Era, tinham, eram, iam e por aí fora. Outras características do texto descritivo e que também estão aqui sublinhadas para vocês compreenderem como só este pequeno excerto está repleto de recursos importantes. Por exemplo, sublinhado a amarelo esta frase: as manchas castanhas do benigno cancro da pele que o sol provoca ao refletir-se no mar dos trópicos viam-se-lhe no rosto. Nós temos em evidência sensações. É um recurso muito importante que também devemos utilizar quando estamos a escrever um texto de caráter descritivo. As sensações que temos ao olhar, ao ver, ao tocar, ao cheirar, ao ouvir, ao sentir pelo toque. Portanto, todas as sensações que correspondem aos nossos 5 sentidos devem e podem estar presentes nos excertos descritivos. Não todas ao mesmo tempo, também pode acontecer. Neste caso, nesta frase, temos as visuais, manchas castanhas, não é? Mar dos trópicos, viam-se-lhe no rosto, mas também vamos ter em destaque uma sensação táctil. Por exemplo, as cicatrizes profundamente sulcadas. O que é que eu quero dizer com isto? Ou o que é que o autor, desculpem, queria dizer com isto? Que ao tocar na pele eu consigo sentir as rugas, não é? Os sulcos. Outro destaque que também está aqui neste excerto: eram antigas como erosões num deserto sem peixes. Vocês sabem o que é que está aqui presente, um recurso expressivo como, certo, a comparação. Eram antigas como erosões num deserto sem peixes. Deserto sem peixes, aqui a comparação do deserto com o mar, não é? Também poderíamos ter uma metáfora, uma comparação que está um pouquinho mais escondida. Vamos avançar para outro excerto, e porque temos 2 obras em destaque, este excerto foi retirado do livro A Menina do Mar. E vou passar a ler. Tu nunca foste ao fundo do mar e não sabes como lá tudo é bonito. Há florestas de algas, jardins de anémonas, prados de conchas, há cavalos marinhos suspensos na água com um ar espantado, como pontos de interrogação. Há flores que parecem animais e animais que parecem flores. Há grutas misteriosas, azuis escuras, roxas, verdes, e há planícies, sem fim, de areia fina, branca, lisa. Tu és da terra, diz a menina ao rapaz que conheceu. Tu és da terra, e se fosses ao fundo do mar, morrias afogado. Mas eu sou uma menina do mar. Posso respirar dentro de água como os peixes e posso respirar fora de água como os homens. Neste excerto também destaquei os mesmos recursos que vos apresentei há pouco, a quando da leitura do excerto da obra O Velho e o Mar. Portanto, não vou repetir, vou apenas destacar um outro recurso muito importante, um outro recurso expressivo, que também surge em textos descritivos. Por exemplo, quando a menina diz: há florestas de algas, jardins de anémonas, prados de conchas, o que é que ela está a fazer? Que nome damos a este recurso? Enumeração. Muito bem. Ela está a enumerar, a fazer uma lista de elementos que existem no fundo do mar. Por exemplo, vamos então avançar para a consolidação ou sistematização das características que devem existir dentro de um texto descritivo. Quer dizer que numa narrativa há momentos de descrição, como eu já vos disse, que nos ajudam a conhecer os espaços, as paisagens, as personagens, os objetos, por aí fora. Esses momentos são muito importantes para
nos apropriarmos ou conhecermos melhor as características da personagem ou do objeto ou da paisagem. Portanto, vamos recordá-los mais uma vez. A predominância de nomes e de adjetivos é muito importante, ajuda-nos a nomear, a dar nome e a caracterizar também esses elementos que estamos a descrever. De seguida, como vos disse, os tempos verbais predominantes num texto descritivo são o pretérito imperfeito do indicativo, como viram, era, tinham, iam, eram, e também o presente indicativo. Por acaso esqueci-me de vos dizer, mas estava muito presente no excerto descritivo da obra A Menina do Mar. A referência às sensações é muito importante e as sensações que podemos ter, visuais, de movimento, auditivas, olfativas, táteis e gustativas, até quando estamos a saborear, por exemplo, um doce, uma peça de fruta, há sensações que realmente nos invadem. É importante usar recursos expressivos, vão conferir uma beleza extraordinária ao nosso texto e vão realmente atribuir novos sentidos às palavras que estamos a usar. Por exemplo, os mais simples que vocês conhecem, enumerações, comparações, personificações, metáforas e por aí fora. Quer dizer que o recurso a palavras, expressões e conectores do discurso também nos ajudam a tornar o texto mais articulado, mais coeso e dar-lhe uma organização muito melhor. Em alguns excertos, ou naqueles excertos, eu retirei, por exemplo, na parte de trás do pescoço, ajuda-nos a localizar os elementos que estamos a descrever, pelos lados da cara abaixo, profundamente, lembram-se da conjunção I, que ajuda a ligar ideias dentro de uma mesma oração, o mas, que vai significar ou apresentar um contraste, uma oposição, por aí fora. Neste momento, vamos ver um novo vídeo da Escola Virtual mais uma vez, que eu achei muito interessante porque nos ajuda a realizar alguns exercícios que permitem uma maior consolidação destes conteúdos. Queres escrever um texto descritivo? Nós ajudamos-te. Começa por relembrar as características deste género textual no qual se caracteriza alguém ou alguma coisa. Os nomes e os adjetivos predominam, pois permitem nomear e caracterizar os elementos descritos. Os tempos verbais mais utilizados são o pretérito imperfeito e o presente do indicativo. Há também a referência a diversas sensações e a presença de recursos expressivos. As palavras que indicam a ordem dos elementos descritos permitem o estabelecimento de um fio condutor no texto. Agora que já sabes que elementos não podem faltar, que tal escrevermos um texto descritivo em conjunto? A Olívia mora numa cidade portuguesa. Vamos completar o texto que descreve essa cidade e tentar adivinhar qual é? Escolhe as formas verbais adequadas. Então imaginemos, em Portugal, o país mais ocidental do continente europeu, e o que é que eles nos dão à escolha? Vamos lá pensar nos tempos. Haveria no modo condicional ou há? Muito bem. Há uma cidade conhecida por ter muitas pontes. Algumas, estamos a referir-nos às pontes, lembrem-se, presente indicativo, certo? São antigas, outras mais recentes, mas todas, mais uma vez, o presente indicativo, contam histórias. Foram pontes ou são pontes de ferro? Elas continuam a existir, portanto, vamos utilizar o presente indicativo. São pontes de ferro e de betão que... Exatamente, presente, mantemos a coerência, marcam a paisagem, como já o fizeram, quando, e agora, referência a um tempo passado, não vamos utilizar o presente indicativo, vamos utilizar o outro tempo que vos mostrei, o pretérito imperfeito. Eram de madeira. Todos os dias são atravessadas por milhares de pessoas que, todos os dias, presente,
que se deslocam para o trabalho, para a escola ou para passear, mas também pelos turistas que não, ainda presente, param de chegar. Muito bem. Repara que as formas verbais estão no presente e no pretérito imperfeito do indicativo. Queres descobrir mais coisas sobre esta cidade? Vamos continuar o nosso texto e a nossa viagem. Então vamos. Vamos agora encontrar recursos expressivos e pintá-los de acordo com a legenda. Temos aqui a personificação, a comparação e a enumeração. O rio é uma das suas marcas registadas. Nasce em Espanha, espreguiça-se pelas montanhas. Um rio espreguiça-se. Será que nós estamos aqui a atribuir algumas qualidades que são próprias do ser humano? Então estamos a... Parece-me que sim. Vou escolher a cor... Não, a cor verde, não é rosa. Personificação. Certo. Como uma cobra que lentamente chega ao seu destino. Como uma cobra. Portanto, parece-vos que é uma comparação. E, portanto, vamos pegar no amarelo e destacar este segmento. Falta-nos a enumeração. Barcos, motas de água, jangadas ou canoas. Estamos perante uma enumeração. Exatamente. Sem dúvida. Repara como os recursos expressivos que identificaste atribuem ao texto maior expressividade e o embelezam a vários níveis. E um rio... Eu vou, desculpem, avançar um pouquinho, não deixei o senhor acabar de falar. Vamos completar agora o texto com nomes, está bem? A sua zona histórica tem casinhas de diversas... Parece-vos texturas? Andamos a apalpar as casinhas para ver as texturas ou as cores? Eu também. Eu vou pela vossa sugestão, cores. Mas o azul, o vermelho predominam nas casas. Parece-vos que será o amarelo ou o preto? O amarelo, também concordo. Ao percorrermos as suas... Nós não percorremos catedrais assim. Podemos entrar na catedral, ver, passear, mas ruas, as ruas da cidade. Sentimos os diferentes aromas que lhes são, vejam as sensações, que lhes são característicos. O bolor ou o cheiro fantástico? O cheiro, que vem dos muitos armazéns ou restaurantes. Eu também concordo. Restaurantes. E qualquer coisa da maresia, a frescura. Portanto, estamos... Muito bem. Selecionaste os nomes adequados. Estes nomes remetem-nos para as imagens, os cheiros, os sabores e todas as sensações que podemos encontrar ao andar pela cidade. Agora vamos avançar e eu cortei a palavra mais uma vez ao senhor. Peço desculpa à Porta Editora. Se andares pelas ruas desta cidade, podes ver várias casas e monumentos. Identifica os adjetivos. Ora, vamos selecionar adjetivos. Perto das casas coloridas. Temos coloridas. Também podemos encontrar igrejas antigas. Como é que são as igrejas? Antigas. Monumentos grandiosos. Como é que são os monumentos? Grandiosos, exatamente. E vários jardins municipais. Ao longo do rio e do mar, a cidade desdobra-se em paisagens. Como é que são as paisagens? Encantadoras, em esplanadas convidativas, exatamente. É uma cidade hospitaleira e surpreendente. Conseguiste! Como vês, os adjetivos são fundamentais para caracterizar os diferentes elementos descritos. E assim, completaste o texto. Será que já és capaz de identificar a cidade que descrevemos? Eu vou só, e porque estamos a chegar ao final, eu tenho uma proposta para vos fazer, um desafio para escreverem um texto descritivo lá em casa. Vou só então desvendar o mistério. Qual será a cidade que está aqui a ser descrita? Acertaste! Estivemos a descrever a cidade do Porto, onde mora a Olívia. Como podes reparar, as descrições permitem-nos ver os ambientes, as personagens, os objetos, etc. E, neste caso, identificar uma cidade através da sua descrição. Muito bem. Ora, neste momento, e para finalizar, eu vou passar imediatamente, porque estamos mesmo em cima do momento final da aula, vou passar à proposta. Que tal vocês olharem a partir da janela do vosso quarto e dizerem o que veem? Portanto, desafio-vos a descreverem
a vossa cidade, a vossa vila, a vossa aldeia. Está bem? Até à próxima aula. Fiquem bem.